portal da cidade de Ipatinga entrevista os candidatos a prefeito das cidades da região metropolitana do Vale do Aço. Nessa série, entrevistamos os candidatos à prefeitura de Ipatinga. Estou hoje com o candidato Jadson. Seja bem-vindo ao portal da cidade de Ipatinga e gostaria que você se apresentasse. Qual é o seu partido, falasse quem é o seu vice e o respectivo partido. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no portal da cidade. Para mim é um momento muito importante de poder disputar a eleição na cidade em que eu nasci. Sou o Jadson, 28, candidato pelo PRTB de Ipatinga, onde tenho a oportunidade de ter o Noé Pedro, ou o Noé da Defesa Civil, como nosso candidato a vice-prefeito. O Noé é um legítimo ipatinguense que representa a nossa cidade, mora lá no alto do Cananzinho, e ele veio para representar não só a sua comunidade, ele veio para mostrar que alguém da população, alguém que é realmente de comunidade, pode ser sim um vice-prefeito da nossa cidade. Então, Jadson e Noé, 28. Jadson, então vamos começar, né? Como você avalia a qualidade de ensino nas escolas municipais em Ipatinga? E qual é a sua estratégia para trazer melhorias ao ensino nas escolas? Na verdade, a avaliação sobre o ensino, hoje, os professores, todo o corpo da Secretaria de Educação tem se desdobrado para fazer o melhor. O que eu acredito que nós vamos fazer ainda melhor é valorizar o profissional e valorizar o profissional da educação, o servidor público, é colocar dinheiro na conta. Muitas vezes, toda eleição, o que acontece é falar de valorização do servidor, falar de valorização do professor, mas até hoje não é pago o piso salarial para os professores. E isso é um compromisso que nós temos assumido com a categoria. Uma outra coisa é a escola de tempo integral. Tem que ser uma escola onde realmente as crianças vão ter atividade. Nós vamos também implementar e melhorar o salário do auxiliar de sala, para que o auxiliar de sala possa, além de desempenhar seu papel, ter um papel também de cuidar das crianças, principalmente de crianças com autismo ou de algum transtorno, porque hoje é necessário ter esse acolhimento a essas pessoas que necessitam de um tratamento especial. Em relação à educação, nós temos hoje 47 escolas, mais de 25 mil alunos, seja escolas, CMEIs e creches hoje matriculadas na nossa cidade. O que nós temos que fazer é, de fato, fazer uma integração desse sistema com a valorização dos profissionais de um modo geral, mas muito mais do que isso. Hoje eu tenho acompanhado muitas mães que estão no comércio e tem um problema com o horário de creche dos filhos. Então nós vamos rever isso, vamos fazer um planejamento para que as mães possam pegar seus filhos depois do horário comercial, fazendo que elas não percam o emprego e ela tenha um atendimento melhor para os seus filhos. Como você pretende garantir a eficiência e a acessibilidade do serviço de saúde, principalmente na UPA, onde hoje ocorre uma demanda elevada de atendimentos e longo tempo de espera para os pacientes? A saúde hoje é um dos principais problemas da nossa cidade. Continuam sempre as mesmas reclamações. O que nós vivemos em Ipatinga é uma continuidade do mesmo. O que é uma continuidade do mesmo? No mandato passado, as pessoas já reclamavam da falta de remédio, da falta de cirurgia, da falta de atendimento, já reclamavam da UPA lotada, do hospital municipal sendo sucateado e da falta de valorização, principalmente do servidor da saúde, que foi um guerreiro na pandemia, que doaram a sua própria vida ali, arriscaram a sua própria vida enfrentando a pandemia que o mundo estava perdido. Mas o que nós temos que entender é que a saúde só é o maior problema por causa da corrupção que está instalada na Prefeitura de Ipatinga. É essa corrupção que faz com que declararam que foi utilizado 526 milhões ano passado em saúde pública e nós continuamos tendo pessoas esperando há 3 anos a cirurgia. Como foi investido 526 milhões de reais e nós ainda não temos um bloco cirúrgico funcionando? Como foi investido tanto dinheiro e as pessoas ficam 7, 8, 9 horas sentadas na calçada da Avenida Gerais em frente à UPA aguardando o atendimento? Quantas vezes nós percebemos e assistimos aí pela internet pessoas deitadas no chão porque não tem uma maca, acompanhantes que não tem uma cadeira para acompanhar seu parente. Então tudo isso chama-se descaso com a população. Então o que nós vamos fazer é primeiro fechar essa torneira da corrupção. Segundo, é reestruturar todo o sistema de saúde. E terceiro e mais importante, nós iremos construir uma UPA municipal. Uma UPA só para os moradores de Ipatinga.
E essa proposta ela tem chamado a atenção e ela tem sido palco de discussão em várias rodas de conversa. E isso que eu estou implantando, eu não estou inventando, não estou criando a roda. Já existe UPA municipal em várias cidades. O que eu quero deixar bem claro e aproveitar a audiência aqui do Portal da Cidade é que a UPA do Canaã ela vai continuar atendendo as cidades vizinhas, porque nós recebemos recursos para isso. Lá é chamado uma UPA tripartite, governo federal, governo estadual e município. Então, se a gente recebe dinheiro para isso, aquela UPA ela vai continuar atendendo as cidades vizinhas. Porém, ela vai ser toda reestruturada, reformada, onde nós vamos dar melhor condição, tanto para quem precisa do trabalho, do atendimento, desculpa, mas como para quem trabalha, que é o servidor da saúde. Porém, ao lado do Hospital Municipal no Cidade Nobre, nós vamos construir a UPA para atender os moradores da nossa cidade. Isso tem viabilidade? Claro que sim. O valor do projeto é 5 milhões e 500 mil reais. O valor do custeio mensal é de 1 a 1.200 custeio mensal. Mas isso vai ser custeado só com os nossos próprios recursos. Mas tem como fazer isso? Claro que tem. Só de aluguel no Cidade Nova para um prédio, a prefeitura está gastando quase 4 milhões. Já daria para construir a UPA. Nós temos consultorias aí que a prefeitura tem pago 9 milhões de reais para consultoria. E o que é consultoria? Nada mais é do que dar pitaco. Então nós estamos percebendo nitidamente que tem um descaso, que o dinheiro público está indo para o ralo e a população não está sendo prioridade. E na minha gestão enquanto prefeito a partir do mês de janeiro, a prioridade vai ser a população de Ipatinga e além disso, a gente fechar as torneiras da corrupção que estão escancaradas nesse governo. Em relação ao Hospital Municipal, quais são os seus planos para melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos por ele? Você considera aumentar o número de cirurgias eletivas no hospital? Na verdade, não é aumentar. Nós vamos ter que fazer funcionar. Por quê? Porque hoje o bloco cirúrgico está fechado. O bloco cirúrgico tem capacidade para 4 salas. E até hoje nós não temos. O que nós temos é um discurso de quem inaugurou em 2020, depois inauguraram de novo em 2023, não pagaram a Fundação São Francisco Xavier e tudo ficou paralisado. Prova disso que está acontecendo uma aberração na nossa cidade, que é pegar o nosso morador e levar ele para operar em Bom Jesus do Galho. Em um negócio que não pode nem ser considerado como um hospital. Aquilo para mim não passa de uma casa, um casebre, um negócio esquisito, que aquilo não pode ser chamado de hospital. Aquilo é uma vergonha. Ontem mesmo eu estava numa reunião em um comércio de Ipatinga, onde a funcionária desse comércio, de 42 anos, foi fazer uma cirurgia de amígdala e ela voltou de lá no caixão. É isso mesmo. E eu não vi ninguém noticiando isso. Isso é um absurdo você pegar um morador de uma cidade, que é uma cidade de 227.731 habitantes, uma cidade que arrecadou 1.329 milhões no ano passado. Isso mesmo, dinheiro vivo entrou na conta da prefeitura. E você levar para operar em Bom Jesus do Galho. Isso só mostra a ineficiência, isso mostra a incompetência dessa atual gestão que está sendo controlada por alguém que não sabe até hoje o que é ser prefeito dessa cidade. Na verdade, não passa de um TikTok. Quais medidas você planeja implementar para resolver os problemas de mobilidade urbana em Ipatinga, como o trânsito congestionado e também o transporte público? Sua pergunta é muito pertinente e eu quero só lembrar a população que muitas vezes a população esquece. Nós tivemos um governo passado em Ipatinga que a grande obra dele de trânsito foi rotatória. A do governo atual é quebra-mola e pintar meio fio de amarelo. Isso é uma falta de respeito com a população. Isso é algo que nós não podemos aceitar numa cidade que é uma cidade polo, uma cidade macro, 227 mil habitantes, a 8ª maior economia de Minas Gerais, e aí você tem um governo quebra-mola. Nós não temos nenhuma obra de infraestrutura nessa cidade e ainda querem rotular o cara de prefeitaço. Eu não sei que raio de prefeitaço é esse. Então, o que nós temos que fazer dentro dessa cidade é investir em infraestrutura, é fazer grandes elevados, é acabar com o problema do trânsito, a saída da Manaim com a Guido Marliere, a Celim de Sales, ali em frente à estação ferroviária, com o ideal todo dia, o trânsito está caótico, ninguém resolve o problema. Do Cariru para o Vila Ipanema, nesse horário agora, nós não conseguimos trafegar. E é isso que eu falo. O que adianta todo mundo saber o problema e quem é pago para resolver o problema não dá? E sabe por causa de que não dá? Porque a prefeitura foi loteada para puxa-saco e para partido político. É isso que hoje representa. Além disso, tem uma parte religiosa ainda. Tem secretaria que foi doada para a igreja. O secretário pertence à igreja.
Tem uma outra secretaria que a secretária adjunta também pertence à igreja. E a secretária nova agora pertence a um ex-vereador e ex-suplente de deputado aqui de Coronel Fabriciano. Então aquele que pregou a nova política, aquele que pregou várias coisas na eleição passada, o que ele é? Mais do mesmo. Loteou a prefeitura, entregou para partido político, entregou para genro de pessoas que é dono de partido. E aí, o que nós estamos vendo é uma tragédia no trânsito de Patinga. Não existe trânsito, não existe tráfego. A Saritu continua há anos e anos não cumprindo o seu papel, que é a concessão de serviço de transporte coletivo. Outro dia eu recebi uma imagem aí pela internet, o ônibus, a porta não estava fechando, tudo sujo lá dentro, não tem quadro de horário efetivo, não tem itinerário. E aí é bom lembrar que foi prometido há muitos anos a integração do transporte coletivo. E até hoje não foi feito. Mas não é só isso. Qual que é o transporte coletivo ou transporte especial que tem nessa cidade? Se você chamar aqui o diretor de transporte e trânsito, que é o genro aí de um dono de partido político, o menino não sabe nem o que é trânsito. Se você falar o que é transporte especial, não sabe. Hoje, os taxistas estão abandonados, eles não conseguem trocar seus carros, porque a lei é de 1973. O transporte escolar está jogado às traças. Então, aquele que é credenciado, ele ainda tem que pagar a taxa e é punido. O clandestino não paga a taxa, não paga nada, pega o menino na porta da escola, não tem segurança nenhuma e nada acontece com essa turma. Então, ou nós vamos ter uma prefeitura com pessoas capacitadas, com pessoas que realmente têm conhecimento, ou nós vamos continuar tendo essa tragédia de estar na cidade de Patinga. Mas com um prefeito também que não sabe nada de nada, para não falar outra coisa, a gente não pode esperar muita coisa. Os moradores em situação de rua têm aumentado progressivamente em Patinga, muitas vezes envolvido com o uso de drogas e delitos, trazendo insegurança à população e aos comerciantes. Qual é a sua proposta para atender e reintegrar esses moradores em situação de rua? Esse é um outro problema. Primeiro que a Secretaria de Assistência Social foi entregue para uma pastora dona de uma grande igreja na cidade. Então, esse é um problema. Segundo, que Ipatinga hoje tem Cracolândia. Isso é sério. Ipatinga hoje tem na Avenida Manaim, quem passa dia e noite vê o uso contínuo de droga. Não é morador em situação de rua. São usuários de droga, de crack, que é um problema sério que tem que ser enfrentado com rigidez, com coragem e com altivez. O que nós temos é um governo que não sabe nem o que fala. Porque aparentemente ele deve passar na Manaim e deve fechar o olho. Porque eu, quanto prefeito, passar na Manaim, eu vou passar e vou resolver o problema. Vai acabar com as drogas? É claro que não, ninguém consegue acabar com as drogas. Mas você tem que chamar o Poder Judiciário, você tem que chamar o Ministério Público, você tem que chamar a Polícia Militar, a Polícia Civil, todo mundo que tem a responsabilidade de junto resolver o problema. Mas ele não pode ir no Ministério Público porque está cheio de ação contra ele. No Judiciário ele tem medo de ir e ficar lá agarrado. Então o que acontece? Nós temos um prefeito que não tem credibilidade de nada. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que assumir essa prefeitura, assumir toda a responsabilidade e com muita transparência dar a mão para aquele que quer sair, aquele que está em situação de rua é uma coisa. Você quer sair dessa situação? Eu vou te dar todas as oportunidades. Por que hoje eles não têm oportunidade? Porque a prefeitura de Patinga não está nem pagando o convênio com as comunidades terapêuticas. Então como que você vai levar? Você vai levar esse cara para onde? Se esse cara já está refém da sociedade, se ele já está refém dele mesmo, a gente não sabe o que levou ele para a rua, o que levou ele para a droga, se foi um conflito familiar, se foi algo com ele mesmo, ou se é porque ele mesmo gosta de droga. Tem gente que é assim, tem gente que gosta de droga. Mas o que nós temos que ter é uma prefeitura que tem solução. Amigo, eu estou te estendendo a mão, você não quer não, mas aqui você não vai ficar. Então, se não tiver pulso firme, o que vai acontecer? Daqui uns dias nós vamos ter que fazer igual São Paulo, que a Cracolândia tomou conta, ficou algo que ninguém tem controle, e aí tiveram que fazer uma cerca e jogar todo mundo dentro igual bicho. Então isso não pode acontecer. O que nós temos que lembrar é que nós estamos em Ipatinga. O que nós temos que lembrar é que nós temos a 8ª maior arrecadação de Minas Gerais. O que nós temos que lembrar é que nós somos cidade polo e que nós vamos voltar a ser grande. É isso que eu estou falando. Hoje, o que nós temos que fazer é resgatar Ipatinga para os ipatinguenses. É essa que é a nossa mensagem do plano de governo. O nosso plano de governo, ele foi construído a 4 mãos. O que é isso? Eu busquei com o pessoal da educação, com o pessoal da saúde, com o pessoal de meio ambiente,
Porque ninguém está discutindo sustentabilidade. Está todo mundo só falando de saúde. Saúde já está o caos. Mas e a sustentabilidade? Nós passamos agora por um período crítico no Rio Grande do Sul, onde houve até uma comoção geral, todo mundo ajudou, e hoje você não vê ninguém falando sobre mudanças climáticas. Hoje você não vê ninguém falando qual que é o incentivo que vai ter para o comércio da cidade de Ipatinga. Porque todo mundo ainda tem enraizado na memória que nós só dependemos da indústria. Isso não é verdade. Quem carrega o piano dessa cidade é o pequeno comerciante. É vocês que estão aqui com um portal que está abrindo, dando para a gente o direito de a gente mostrar um outro lado que certa parte da imprensa colorida, sei lá como é que eles falam aí, de uma imprensa que não deixa ninguém falar nada, que nós temos aqui na cidade um jornal aí que só sai o que é a matéria da prefeitura, que o que acontece? Não leva a verdadeira informação. Quem dera se todos os portais fizessem o que vocês estão fazendo aqui hoje, que é dar o direito da gente mostrar qual que é a verdadeira Ipatinga. A Ipatinga real não é a Ipatinga das propagandas. A Ipatinga real não é essa Ipatinga aqui do Horto, do Cariru, do Bela Vista. Não. E eu quero dizer mais. O Horto tem problema que é estrutural. É o esgoto que não comporta mais. São as árvores com a fiação, a energia que cai toda hora. O Bom Retiro, eu estava caminhando ontem, a insegurança está tomando conta. Eles não têm segurança. As calçadas que foram prometidas não têm acessibilidade para cadeirante. E olha que nós estamos numa área, tanto aqui no Horto como no Bom Retiro, uma área também universitária. E aí o que acontece nessa cidade? Nós estamos com a cidade que está definhando. O que você pretende fazer para melhorar a qualidade do meio ambiente em Ipatinga, especialmente em relação ao controle da poluição e a preservação e aumento de áreas verdes? A primeira coisa, a gente tem que colocar alguém muito capacitado na Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente. Hoje, a Sesuma, ela também, infelizmente, ela virou uma troca política partidária. Ela virou um acordo e um conchavo para quem está assumindo lá a secretaria. Não se pode ter uma cidade do porte de Ipatinga que até hoje não implementou a coleta seletiva. Não se pode ter uma cidade igual a Ipatinga que não discute mudanças climáticas. Não se pode ter uma cidade igual a Ipatinga que quer olhar só a poluição. Mas muito mais do que isso, nós temos um problema que vem ao longo dos anos, que é a poluição, mas nós temos que lembrar que esse problema também vem de uma indústria que ajuda no desenvolvimento da cidade. Ele tem que continuar? É claro que não. Nós temos vários meios, eu vi agora uma decisão do Ministério Público, onde pediu para colocar filtros, onde está cobrando, exigindo da empresa. Mas o que nós temos que entender que não é só isso. O meio ambiente ele vai muito além do que só a gente falar de pó preto. O pó preto ele tem que ser controlado, ele tem que ter ação de mitigação, tem que ter várias coisas, porque ninguém também aguenta o pó. Deus me livre. É uma coisa terrível. Tá difícil. Mas, porém, não é justo você ter uma secretaria tão nobre como a Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente e que você não vê discutir mudanças climáticas. Teve em Ipatinga um Fórum das Águas que foi, salvo engano, em 2004 e nada mais depois disso. E como que você está chegando em 2025 e que você tem uma secretaria que ela faz a coleta de lixo domiciliar e corta grama? Me fala um palmo de metro a mais de grama que foi instalado nessa cidade nos últimos 10 anos. Ou seja, nós vivemos através daqueles que passaram e plantaram essas árvores e plantaram essas gramas. Porque hoje o que tem é uma manutenção deste serviço. Então, nós temos o Parque Samambaia do Bom Jardim, que é um parque lindo, dentro do Bom Jardim, abandonado. Abandonado. Nós temos áreas, igual por exemplo, no Tribuna, no Ipaneminha, onde as pessoas até usam para fazer trilha, fazer motocross, lá em cima no Zaca, que é no Tribuna, que são reservas ambientais que poderiam ser muito mais utilizadas se a população tivesse conhecimento. Você vai no Morro Escuro, onde tem algumas fazendas, Fazenda da Tradição e outros locais, para que você conheça um pouco da zona rural de Ipatinga, que ninguém vê falar. Nós não entendemos que Ipatinga tem zona rural. E é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a Ipatinga, nossa, ela é muito linda, mas ela não é só a Ipatinga do Parque das Cachoeiras. Ela é a Ipatinga do Tribuna, do Ipanemão, do Ipaneminha, do Morro Escuro.
Então nós temos que, dentro dessa secretaria, fazer com que o meio ambiente seja a pauta de discussão. E o que na verdade acontece são as mesmas discussões de sempre, discussões vazias. Por que está todo mundo de saco cheio de política? Porque ninguém aguenta mais promessa de político, principalmente essas promessas mentirosas. Você não vê nada discutindo algo saudável. Você não vê as pessoas discutindo algo que realmente vai impactar na vida das pessoas. Você vê o quê? Um monte de mentirada, e esse monte de mentirada não resulta em nada. É por isso que hoje está difícil de fazer política. Acredito que você nunca disputou uma eleição. Não. Acredito que você é uma pessoa honesta e transparente no seu dia a dia. Mas se você colocar seu nome para prefeita hoje, você vai pagar o preço que outros fizeram, infelizmente. Mas nós não podemos perder a esperança de ter a nossa cidade melhor. Eu falo o seguinte, eu nasci nessa cidade, eu tive 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de presidente da Câmara, disputei eleição para prefeito, fiquei 3 anos no Senado Federal. Eu nunca desisti de Ipatinga e nem vou desistir. Porque a partir de 1º de janeiro, Ipatinga vai ter orgulho de ter um prefeito que vai fazer história nessa cidade. Porque eu me preparei para isso. São 20 anos de vida pública, nenhum processo sequer. Ficha limpa. Não passa de obrigação ser honesto, tá? Não estou falando que isso é virtude, não. Porque tem alguns que querem falar assim, eu sou honesto. Isso é obrigação. Você é honesta, a Fran é honesta, o marido dela que eu conheço é um cara íntegro, que trabalha o dia inteiro, tem que suar, tem que ralar para trabalhar, para sustentar a família. Agora, por que que toda a população tem que ser honesta e o político tem que se gabar porque é honesto? Não existe isso. O que nós precisamos é de política pública efetiva e de resultado. Isso eu posso mostrar. Como você planeja expandir e efetivar a coleta seletiva de lixo na cidade? E qual será o papel da população e das empresas nesse processo? Na verdade, nós não vamos expandir, nós temos que implantar. Um outro problema, que é a Vital Engenharia, que é a responsável pela coleta hoje, ela já tem no seu contrato que ela tem que fazer a coleta seletiva. Então, a coleta seletiva se dá com o quê? Primeiro, com um planejamento. Segundo, com a educação popular. Você tem que educar a população para aquilo. Porque, na verdade, é chato fazer coleta seletiva. Porém, é necessário e urgente que a gente eduque as pessoas para que eles façam a coleta seletiva. Quando você vai hoje num shopping, que você vê lá metal, plástico, orgânico, então as pessoas já começam a ter essa visão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar essa educação para os lares da cidade de Ipatinga, começar com a coleta seletiva primeiro por bairro. Vamos treinar esse bairro, vamos treinar outro bairro. Vamos fazendo o quê? Por módulos. Porque aí, daí a pouco, todo mundo vai se conscientizando. Isso é a mesma coisa de quando a gente começa a dirigir. E aí você começa a respeitar as regras de trânsito. E até hoje, por exemplo, poucas pessoas ainda respeitam faixa de pedestre. E olha que nós temos há anos e anos campanha de faixa de pedestre. Então o que nós temos que fazer? As pessoas podem achar até complicado. Mas a gente tem que inserir na mentalidade dela que isso vai ajudar a conservar a cidade, a melhorar e gerar resultado para o meio ambiente. Quais são as suas propostas para enfrentar a criminalidade e melhorar a sensação de segurança da população em Ipatinga? Sua pergunta é maravilhosa. A primeira coisa é parar de inventar desculpa. Por que inventar desculpa? Porque todo prefeito quer jogar a culpa no governo. Mas na hora de ganhar a eleição, o cara promete tudo. Na hora que ele vira prefeito, o que acontece? Isso é responsabilidade do Estado. Não, primeiro, nós temos que, essa guarda municipal que está aí, ela tem que ser toda reestruturada, ela não funciona à noite. Hoje, nós temos uma insegurança total, então nós vamos lançar, está no nosso plano de governo, o Ipatinga Seguro, que é a conexão de câmeras externas de todos os comércios da cidade, porque é muito mais inteligente e econômico do que você montar programas igual teve aqui do Olho Vivo, que pagava uma fortuna por mês para ter 32 câmeras na cidade. Então hoje tem programas que já a nível de São Paulo, a nível de Belo Horizonte. O que é esse Ipatinga Seguro? Você pega a liberação da câmera externa dos prédios das principais avenidas, integra num sistema único e você não gasta com colocação de câmera, você gasta só com a questão de monitoramento. Segundo, a violência ela é grave, principalmente contra a mulher. Há uma semana atrás ou 2 semanas atrás, eu vi noticiado na imprensa uma mulher que foi esfaqueada no bairro Planalto. E tudo parece que é normal. Parece que essa administração, ela está com os olhos fechados para aquilo que está acontecendo.
na minha administração, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a Secretaria Municipal da Mulher. Sabe por quê? Ninguém aguenta mais pessoas usarem a mulher como vice, usar a mulher só como discurso, usar a pauta feminina para angariar votos, mas nenhum que passou até hoje, eu estou falando nenhum que passou até hoje, teve a capacidade de criar uma secretaria para a mulher. Nenhum que passou até hoje, de fato, se colocou de uma mulher que é vítima de violência. E você sabe o que é isso? Imagina uma mulher que apanha na sexta-feira, que hoje nós só temos a delegacia da mulher no Iguaçu, de crimes contra a mulher, que atende esse tipo de ocorrência, e a delegacia está fechada. Sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar para casa, apanhar sábado e domingo, e o que ela tem que fazer? Ela tem que voltar na segunda-feira para poder fazer a ocorrência. Então, isso tudo que nós estamos mostrando, nada mais é do que a dura realidade enfrentada pelas mulheres hoje. Então, só fechando essa pauta da mulher, então, o que eu vou fazer? Dentro da minha experiência de Senado Federal, onde nós colocamos mais de 30 milhões de reais aqui em Ipatinga, sem ter cargo nenhum aqui na cidade, só sendo assessor da presidência do Senado. Eu vou trazer a Casa Verde e Amarela para Ipatinga. Não é justo que uma mulher que é vítima de violência psicológica, violência emocional, a física é abominável. Homem que bate mulher é um covarde. Então, não é justo que ela apanhe, vai na delegacia, registre a ocorrência e volte para dormir com o agressor. Muitas vezes, a mulher é mal interpretada. A pessoa fala assim, ela gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Eu não gostava de apanhar nem da minha mãe quando a gente fazia bagunça, quando eu era criança. Ninguém gosta de apanhar. Isso não existe. Isso é um discurso tosco. O que falta, na verdade, é lugar para acolhimento. Porque muitas vezes essa mulher deixa de sair porque ela não vai ter segurança para o filho que ela vai deixar em casa. Muitas vezes, essa tortura psicológica, o cara fala assim, você vai para onde? Você vai viver de quê? Então, a Casa Verde e Amarela já é um programa do governo federal. E esse programa do governo federal é feito para isso, para que a gente traga a casa, monte a casa e essa mulher tenha acolhimento quando necessário. É isso que nós temos que fazer, dar segurança. Não vai ser uma pousada, mas vai ser o quê? Uma questão provisória de no máximo 60 dias, até ela adequar a sua vida para que ela tenha condição de seguir seu caminho normal, sem ter que ser vítima de nenhum tipo de violência. Então, essa é um grande projeto nosso e nós vamos implantar em Ipatinga. Como você pretende fomentar o desenvolvimento industrial em Ipatinga? Olha, na verdade é o seguinte, nós temos a Uzi Minas, que é a nossa âncora na cidade, é a maior pagadora de impostos. Mas nós não podemos só pensar na nossa indústria. O nosso comércio hoje, assim como vocês que estão mantendo a porta aberta, é o pequeno comerciante que tem carregado o piano dessa cidade. Nós temos mais de 40 mil pessoas trabalhando no comércio. Então, a indústria é necessária, é lógico, a Uzi Minas é importante, é claro, ela é nossa âncora. Porém, nós temos que valorizar e incentivar o cara que tem uma porta, que tem um funcionário, ou que ele é o próprio dono da empresa e ele mantém aquela porta aberta. Porque toda a porta aberta está gerando uma oportunidade. Toda a porta aberta está girando recursos na cidade. E é isso que nós temos que entender. Porque todo mundo fala que nós somos a cidade do aço. Tirando a Exposipa que nós temos, eu nunca fui em nenhum simpósio, em nenhum congresso para discutir o aço. Eu nunca fui em nada que realmente mostrasse o valor da indústria. E olha que eu nasci em Ipatinga, eu moro aqui em Ipatinga, então tem propriedade para falar. Eu não sou igual a alguns que transferiram o título aqui para Ipatinga só agora. Não, eu moro aqui, eu nasci aqui, eu vivo aqui. Eu tive mandatos, eu trabalhei na prefeitura, eu nunca vi nada destinado à indústria. Porém, o que eu quero falar com os moradores de Ipatinga, que nós temos aqui ao lado do bairro Horto, uma área que é nobre, e graças à minha intervenção enquanto presidente da Câmara, enquanto vereador, eu não deixei ser vendida a preço de banana pelo ex-prefeito, e hoje nós temos 459 mil metros quadrados aqui na saída do bairro Horto, uma área estratégica, à margem da BR-381, ou seja, se você quiser fazer um escoamento de mercadoria, você está à margem da 381, se você quiser interligar com a via ferroviária, está à margem da via ferroviária. Então, essa área é uma área nobre,
Essa área é uma área que eu vou discutir com a população para a gente ver. Vai ser um parque tecnológico? Vai ser mais destinado às indústrias? Vai ser destinado aos portais que realmente não tem uma sede própria e quer investir na cidade? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos urbanizar e vamos chamar todo aquele que quer gerar emprego e renda para que venha fazer parte dessa área. E que ela pare de ser uma área que fica ali jogada às traças, onde a gente poderia estar gerando recursos, emprego para a nossa gente e o ser se tornando ainda mais atrativos dentro da cidade de Ipatinga. Ipatinga tem aumentado a cada ano sua arrecadação. Quais são as suas prioridades para a gestão financeira do município e como você pretende equilibrar o orçamento para atender às necessidades das áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança? Primeiro que a decisão de eu candidatar sozinho nesse partido não foi fácil. É uma convicção minha com Deus e com a população de Ipatinga que realmente quer uma mudança. Segundo, não ter rabo preso com ninguém é muito bom. Então você caminhar com aquilo que você tem que caminhar, tendo a certeza daquilo que você pode fazer, é muito melhor. Hoje nós temos mais de 30 empresas na prefeitura que detêm 350 milhões de contratos. Se hoje tivesse 350 milhões de obras nessa cidade, a gente estava vivendo uma outra Ipatinga. Então tem alguma coisa errada. E o que vai me dar essa autonomia de acabar com essa corrupção é de estar indo para uma candidatura onde eu posso falar a verdade, mostrar a verdade e mostrar que eu tenho capacidade de, no primeiro dia, meter a caneta e acabar com essa corrupção que existe na prefeitura de Ipatinga. É isso que nós vamos fazer. Aí a população vai falar assim, da onde está vindo tanto dinheiro? Não é da onde está vindo. Está vindo do mesmo cofre que o dinheiro sai pelo ralo. Está vindo do mesmo cofre onde as pessoas não investem o dinheiro naquilo que tem que ser investido. E é isso que nós não podemos aceitar mais em Ipatinga. Sabe por quê? Porque está todo mundo farto de política. Mas ninguém quer levantar uma bandeira e falar assim, então vamos juntos acreditar em alguém que realmente tem essa capacidade de estar mostrando onde pode ser feito diferente. É isso que eu estou mostrando. Eu não preciso de muito, eu preciso só de 50 mil pessoas que estão indignadas. Então que seja mais um indignado. Se você realmente não está satisfeito, que você está vendo que no meio do jornalismo, no meio dos portais, não tem uma isonomia, vem comigo, vamos mostrar que tem como a gente fazer diferente. Se você que está lá no transporte coletivo, que você que utiliza o transporte coletivo, está chateado e cansado de não ter quadro de horário, que sair do shopping aqui para morar lá no Nova Esperança, quem lá que se visse 10 e pouco da noite no shopping, ele tem que descer na Avenida Hortência e tem que subir a pé 3 quilômetros para chegar no Nova Esperança. Agora imagina só, um homem ou uma mulher descendo na Avenida Esperança, tem que caminhar a Hortência toda, subir aquele morro para chegar no Nova Esperança a pé 11h30 da noite. Então, isso é desumano. Eu tô vendo prefeitos aí, candidatos a prefeitos, que já foram até prefeito, falando que agora vai pôr tarifa zero. Mas quando era prefeito foi o que mais aumentou a passagem. Então o que nós temos que fazer? Parar com a mentirada da política. É o que eu tenho falado. Ipatinga não é circo e o povo não é palhaço. Tem político que quer fazer os outros de palhaço. Nós não podemos aceitar isso. O espaço agora está aberto para suas considerações finais. Primeiro, agradecer ao Portal da Cidade pela oportunidade. A você, morador de Ipatinga, que quer realmente ver uma cidade transformada, uma cidade onde nós possamos dar infraestrutura, transporte, que você que está revoltado com tudo que acontece, vamos juntos fazer a diferença que essa cidade espera. Eu estou preparado para poder ser o melhor prefeito que essa cidade já teve, mas não é de promessa. Eu estou aqui para falar que nós temos propostas que são sérias, efetivas e que juntos nós vamos acabar com essa corrupção. Mas para isso, no dia 6 de outubro, você tem que dar oportunidade para alguém que é daqui, que estudou na escola pública, que mora aqui em Ipatinga, mas que se preparou. Tenho muito orgulho de falar que eu fui estagiário da prefeitura, fui auxiliar de serviços gerais e caminhei por longos 12 anos. Tenho muito orgulho de ter 2 mandatos de vereador, ter 2 mandatos de presidente da Câmara, ter chegado ao Senado Federal. Porque quando eu cheguei no Senado Federal, eu tive orgulho primeiro de ser o primeiro ipatinguense a chegar na presidência do Senado Federal. Mas muito mais do que isso. Ao chegar no Senado Federal, eu não esqueci da minha cidade e eu consegui mais de 30 milhões para Ipatinga. 14.963.000 foi destinado para a construção do Mercado Central. 10 milhões para a saúde, dinheiro para a Polícia Militar, para os bombeiros. Um PET-scan, que é o equipamento mais moderno de combate ao câncer, de 7 milhões de reais.
tudo fruto de muito trabalho e da vontade de fazer o melhor pela minha cidade. Agora, sendo prefeito, nós vamos fazer história nessa cidade. Fazer história é acabar com a corrupção. Fazer história é que realmente as pessoas têm uma UPA só para eles. Isso mesmo, nós vamos ter uma UPA só para os moradores de Patinga. Fazer história é quando o morador abrir a porta para ir para o trabalho, ele vai ver uma cidade limpa e segura. O que nós temos que ter é uma cidade onde as coisas funcionam. E eu vou fazer Ipatinga, eu vou devolver Ipatinga aos ipatinguenses. Vou fazer com que as pessoas tenham orgulho de falar assim, eu moro em Ipatinga, eu sou de Ipatinga. Mas para isso nós vamos ter transparência acima de tudo. Por isso eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir a cada morador de Ipatinga, dê uma oportunidade para alguém que é daqui, que está preparado e capacitado. Vote 28 no dia 6 de outubro. Eu tenho dito por onde tenho passado que a mudança em Ipatinga é urgente, é para já, é para Jadson. Vote 28. Jadson, obrigada pela sua presença aqui. Então é isso, Andressa Estevam para o Portal da Cidade de Ipatinga.